hoje, crianças, nós vamos investigar as pontuações que elas são bem diferentes umas das outras e elas têm finalidades diferentes. Vamos lá investigar juntos? Vamos lá? Aqui, crianças, nós estamos vendo por que usar os sinais de pontuação para reproduzir pausas e para mudarmos a forma da nossa fala. Vocês estão vendo esse pontinho aqui pequenininho, ó? Estão vendo? Ele é um sinal de interrogação, porque eu fiz uma pergunta para vocês. E é isso que nós vamos investigar na aula de hoje. Vamos lá para o próximo? Aqui, crianças, nós estamos vendo por que usar esses sinais de pontuação para reproduzir na escrita nossas emoções, intenções e preocupações. Se nós falássemos de uma forma muito rápida, não existiria pontuação nessa frase. Ainda não entenderam? Então, nós vamos investigar mais a fundo adiante, certo? Vamos lá? Todos esses sinais aqui, eles são iguais? Esses sinais de pontuação? Tá vendo? Vocês estão vendo algum sinal que ele é igualzinho um ao outro? Ou eles são todos diferentes? São todos diferentes, não é mesmo? E é isso que nós vamos investigar daqui a pouco. Estão preparados? Já pegaram caderno e já pegaram lápis para anotar tudo sobre os nossos conteúdos de hoje? Então vamos lá? Aqui, criança, nós estamos vendo a palavra vírgula. Vamos investigar para que ela serve? Para separar elementos que você poderia listar. Para separar explicações. Esse aqui, esse sinalzinho bem sorridente, fofinho que nós estamos vendo, é o sinal de vírgula, pontuação de vírgula. Vamos para o nosso exemplo. Seu Jorge foi ao mercado e comprou arroz, feijão, peito de frango, bananas e biscoito. Vocês perceberam que quando eu falei essas palavrinhas aqui, ó, eu usei essas pontuações e essas pontuações se chamam o quê? A vírgula. Eu dei uma pausa ao falar, vocês perceberam? Por exemplo, seu Jorge foi ao mercado e comprou arroz, feijão, peito de frango e biscoito. Eu não pausei, eu não parei um pouquinho para falar. Essa minha parada foi por causa das vírgulas. As vírgulas, elas servem para listar, para fazer uma pausa na nossa fala. Por isso que é muito importante nós usarmos a vírgula. Vamos para o próximo. 2 pontos, que são essas duas palavrinhas que estão escritas aqui. Vamos ver para que ele serve? Para anunciar a fala de personagens. Para anunciar uma enumeração. Essas aqui, esses 2 pontinhos bem fofinhos e sorridentes, são os 2 pontos. Vamos investigar para que ele serve. Os convidados da festa que já chegaram são Júlia, Renata, Paulo e Marcos. Vocês perceberam que eu usei também a vírgula e usei também os 2 pontos? Para que eu usei esses 2 pontos, professora? Para falar o número de convidados que chegaram na festa. Por exemplo, o primeiro convidado foi Júlia, o segundo Renata, o terceiro Paulo e o quarto é o Marcos. Por que eu coloquei cada númerozinho desses, crianças? Para mostrar para vocês que os 2 pontos, que são esses 2 sinaizinhos aqui, ó, os 2 pontos, eles servem para dizer quantos personagens, quantas pessoas chegaram nessa festa. Entenderam? Vamos para o próximo. O travessão, que é esta palavra aqui. O travessão é usado para nos dizer que alguém vai falar algo. Por exemplo, olha aqui o travessão e a frase aqui. Vamos ler para vocês entenderem. O que é isso, mãe? Eu usei o travessão para mostrar que alguém iria falar. Aqui no caso, algum personagem
começou a falar algo, por isso que eu usei o travessão. O travessão é esse sinal aqui muito fofinho e ele é um traço assim, ó. É esse tracinho e esse tracinho que eu usei bem aqui, entenderam? Vamos para o próximo. Ponto de exclamação. Que ponto gigante nós estamos vendo? Vamos ver para que ele serve? Usamos quando queremos mostrar emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo e muitos outros sentimentos. Vocês perceberam para que serve esse ponto aqui gigante, ó? Esse pontão, para que ele serve? O ponto de exclamação serve para outra pessoa que está nos escutando saber que nós estamos emocionados, nós estamos com alguma emoção de algo. Por exemplo, você quer um sorvete de baunilha ou de chocolate ou de algo que você queira. Você gosta muito de sorvete de chocolate. Ó, eu afirmei que eu gosto de sorvete de chocolate. Você gosta de sorvete de chocolate? Ponto de exclamação. Eu afirmei um sentimento que é o quê? Que eu gosto muito desse sorvete. Entenderam? Entenderam sim? Eu sei que vocês entenderam porque vocês são o quê? Inteligentes. Vamos para o nosso exemplo. Que menino levado. Olha aqui o ponto de exclamação no final. Por que eu coloquei esse ponto de exclamação? Porque eu estou dizendo que o menino ele é levado. Levado é um sentimento de alguém. O menino levado é um menino danado, é um menino que não sossega. Você que está aí me assistindo, você é um menino levado ou um menino quieto? É uma menina levada ou uma menina quieta? Eu usei pontuação, ou ponto no caso de exclamação, para dizer que o menino ele é levado. Olha só, até a minha expressão mudou, não é verdade? Isso, eu usei o ponto de exclamação para mostrar o meu sentimento, a minha emoção sobre esse menino que ele é levado. Observaram a minha expressão? Como eu mostrei o meu rosto? Perceberam? Vamos lá para o nosso próximo. Ponto de interrogação, que é o nosso próximo ponto. É usado quando queremos fazer uma pergunta. Olha só que ponto gigante nós temos aqui. Quem nunca usou um ponto de interrogação? Quando nós fazemos uma pergunta, nós usamos o quê? O ponto de interrogação, que é para aquela pessoa que está nos escutando saber que nós estamos com alguma dúvida, alguma pergunta sobre algo. Vamos para o nosso exemplo. Você quer sorvete? Olha só, o ponto de interrogação aqui no final. Olhem agora para mim, crianças. Eu vou falar para vocês essa frase, ó. Você quer sorvete? Eu não fiz uma cara diferente? Eu não fiz uma pergunta para vocês? Você quer sorvete? Eu não fiz uma pergunta? Sim, não foi? Por isso, eu usei o ponto de interrogação, que é um ponto usado para nós fazermos uma pergunta de algo que nós não sabemos. Entenderam? Crianças, agora que nós já investigamos os nossos sinais, vamos para o nosso último sinalzinho. Vamos lá? O nosso ponto final. O ponto final nós usamos quando queremos terminar uma frase. O ponto final é este aqui que nós estamos vendo com carinha bem sorridente. Vou repetir para vocês. Prestem bem atenção aqui em mim. O ponto final, ele é usado quando nós queremos terminar uma frase, mas nós não queremos demonstrar nenhum sentimento. Certo? Vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Eu sou a professora de língua portuguesa. Olha aqui, ó, o ponto final. Olhem aqui para mim. Eu sou a professora de língua portuguesa. Eu mostrei algum sentimento? Eu não terminei a frase? Terminei, não foi?
Por isso, o ponto final, ele serve para nós encerrarmos uma frase e não perguntarmos algo, não afirmarmos algo, não anunciarmos a fala de nenhum personagem. Por isso, nós usamos o ponto final para terminarmos de vez uma frase. Agora que nós já investigamos todas as nossas pontuações de hoje, vamos para o nosso exercitando? Vamos lá? Qual é o nosso desafio número 1? Descubra qual é o ponto em destaque na frase abaixo. Você quer sorvete? Olha aqui o pontinho em destaque. Vocês se lembram? Olha aqui esse outro ponto também. Não se esqueçam do ponto que eu expliquei para vocês. Vou ler as questões. Letra A, é travessão? Letra B, ponto de interrogação? Letra C, ponto de exclamação? Ou letra D, ponto final? Olhem aqui para mim, crianças. Vocês estão bem atentos que eu fiz uma pergunta? Ó, você quer sorvete? Já descobriram qual é o ponto que eu usei no final dessa frase? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Vamos para o nosso próximo desafio? Desafio número 2. Escolha a opção do ponto que é usado para terminar uma frase. Letra A, travessão. Letra B, ponto de interrogação. Letra C, ponto de exclamação. Ou letra D, ponto final. O desafio quer saber qual é este pontinho aqui, crianças, para facilitar o entendimento de vocês. Agora que nós já lemos os nossos 2 desafios de hoje, e eu sei que vocês já pegaram caderno, já pegaram lápis e já anotaram tudo que nós estudamos na aula de hoje. Eu vou deixar vocês agora exercitando.
agora que vocês já desvendaram os nossos 2 desafios, vamos lá responder? Desafio número 1. Descubra qual é o ponto em destaque na frase abaixo. Você quer sorvete? O ponto que eu perguntei é este aqui e este daqui, certo? Letra A, travessão. Letra B, ponto de interrogação. Letra C, ponto de exclamação. Ou letra D, ponto final. Vamos investigar qual é? É a letra B, ponto de interrogação. Por quê, professora? Porque eu vou ler aqui a frase para vocês e vocês vão perceber que eu fiz uma pergunta no final. Você quer sorvete? Olha só, eu usei o ponto de interrogação para mostrar que eu fiz uma pergunta a vocês. Observaram? Olha só para mim. Olha aqui, crianças. Estão bem atentos? Eu vou repetir a frase para vocês que vocês possam entender por que este é o ponto de interrogação. Observem o meu rosto e observem como eu falo, certo? Você quer sorvete? Eu não fiz uma expressão na minha testa e na minha boca, fazendo com que vocês possam entender que isso foi uma pergunta. Por isso que a resposta da questão é a letra B, ponto de interrogação, porque é um ponto de pergunta. Vamos para o desafio número 2. Escolha a opção do ponto que é usado para terminar uma frase. Letra A, travessão. Letra B, ponto de interrogação. Letra C, ponto de exclamação. Ou letra D, ponto final. A questão queria saber qual era esse pontinho aqui, crianças. Vocês se lembram que eu expliquei? Vamos lá saber quem conseguiu resolver. A resposta é a letra D, ponto final, porque é o ponto usado para terminar uma frase. Eu sei que vocês conseguiram resolver os nossos 2 desafios de hoje, porque vocês são inteligentes. E agora, crianças, nós vamos para o nosso resumo de hoje, certo? Na nossa aula de hoje, nós vimos que as pontuações, elas servem para diferentes finalidades. Por exemplo, a vírgula, ela serve para pausar aquilo que nós estamos falando. O travessão, para iniciar a fala de algum personagem. Que mais? O ponto final, que é aquele pontinho, ele serve para terminar uma frase. Que mais que nós vimos? O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele serve para nos dar certeza daquilo que nós estamos falando e para enfatizar, mostrar para aquele que está escutando que nós temos certeza daquilo que nós estamos falando. O que mais que nós vimos? O ponto de interrogação. Como nós vimos, o ponto de interrogação ele serve para uma pergunta. E então, crianças, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu gostaria muito de agradecê-los pela presença de todos. Gostaria de agradecer aos pais, aos responsáveis, aos professores e ao professor de Libras que está aqui conosco hoje, que é o nosso intérprete, nos ajudando na nossa aula. E eu espero que vocês tenham aprendido, porque eu sei que vocês aprenderam, que vocês são muito inteligentes. E até mais, crianças!